Olá, sétimo ano, sejam todos bem-vindos à nossa primeira videoaula de espanhol, que nesse momento se faz necessária por conta da pandemia que estamos sofrendo, né, não só aqui no Brasil como no mundo inteiro. E espero, né, nossa torcida é que essa pandemia passe logo e que a gente possa retornar às nossas aulas presenciais. Eu sou a professora Camila Ramos, do Colégio Monsenhor Viana, e hoje nós vamos ter a primeira aula sobre o pretérito perfeito simples. Essa aula corresponde à segunda unidade. O pretérito perfeito simples, ou pretérito indefinido, como assim é conhecido em espanhol, é conhecido por as duas formas, pretérito perfeito simples ou indefinido. Pretérito é o mesmo que passado. Sempre que hablamos de pretérito, hablamos de passado. Observem que em espanhol é o mesmo que em português. Pretérito e passado é a mesma nomenclatura e se escreve da mesma forma. O pretérito perfeito simples também é chamado de pretérito indefinido. Hoje vamos estudar a formação do pretérito perfeito simples. Vamos aprender como se forma ele. Uso do pretérito perfeito simples. Se utiliza em espanhol o pretérito perfeito simples para expressar ações ou para decir ações que começam em el passado e se finalizam em el passado, como el exemplo. El ano passado chegou uma chica nova à la classe. Observamos que nessa frase a chica chegou o ano passado. Ayer, que é o mesmo que ontem, salí com mi madre. Ayer, salí, mirem o verbo, salí quando? Salí ayer, passado. Anoche, los niños comieron pizza. Mirem que anoche que estamos falando de ontem à noite. Los niños comieron pizza. As três frases aí estão em pretérito perfeito simples ou el indefinido. Uso do pretérito perfeito simples. Também se usa para expressar ações hechas. Que são ações hechas? São ações concluídas, ações que foram efetivas, que foram finalizadas. Exemplo, me encantou conhecê-la. Me encantou, algo que ocorreu, é alguma coisa que passou. Me encantou, quer dizer que eu adorei conhecê-la. Com o mapa, nos explicou todo sobre seu país. Com o mapa, nos explicou passado, tudo sobre seu país. Nós outros hablamos com a professora. Nós outros, eu e mais outras pessoas, hablamos, quer dizer que falamos, mirem o verbo hablar, falar, em el passado, hablamos com a professora. Como conjugar o pretérito perfeito simples? Para conjugar o pretérito perfeito simples, os verbos sempre temos que suprimir as terminações AR, ER e IR, que são terminações de primeira conjugação, segunda conjugação ou terceira conjugação. Os verbos sempre vêm em infinitivo, sempre miramos o verbo na forma original. O verbo sempre estará na forma original. E para conjugar o pretérito perfeito simples, teremos que tirar as terminações da forma infinitiva e vamos colocar a conjugação do pretérito perfeito simples. Aí, nesta tabla, nós outros vemos que estão os verbos. Aprendendo estas regras aí, que são, esta é a regra de conjugação. Aprendendo a conjugar os verbos desta maneira, vocês poderão conjugar qualquer verbo em pretérito perfeito simples. Vamos ao primeiro verbo. Aí temos o verbo hablar. Hablar é o mesmo que falar. Mirem, yo hablé, tu hablaste, ele, ella, usted habló, nós outros hablamos, vosotros hablasteis, eles ou ellas hablaram. Então, mira, todos os verbos de primeira conjugação que terminam em AR, eles são de primeira conjugação porque terminam em AR. Será sempre desta forma que está aí na tabla para conjugar. Vosotros miram aí abaixo o verbo cantar.
El radical del verbo sigue lo mismo. Temos aí el radical, cante de la primera persona hasta la tercera persona del plural. E solamente temos que poner as terminações. Essas terminações são: yo cantei, tu cantaste, ele ou ela cantou, nós outros cantamos, vós outros cantastes e eles ou elas cantaram. Observem que o verbo hablar e o verbo cantar se conjugam de la mesma forma. Agora vamos para o verbo aprender. O verbo aprender é um verbo de segunda conjugação. Então, ele tem a terminação ER. Temos que suprimir esta terminação ER e ponemos a conjugação do verbo. Eu aprendi, tu aprendiste, ele ou ela aprendeu, nós outros aprendimos, vós outros aprendisteis e eles ou elas aprenderam. Miren que é fácil? Não, não é fácil, pero se estudias estas terminações, vais a conseguir a conjugar todos os verbos em espanhol. Agora vamos para o verbo vivir, que é um verbo de terceira conjugação, que termina em R. Eu vivi, tu viviste, ele, ela ou você viviu, nós outros vivimos, vós outros vivisteis, eles ou elas ou ustedes vivieron. Miren que abaixo temos o verbo comer e o verbo dormir. Então, estes dois verbos aí também se conjugam com o verbo de arriba. Que hacemos? Sacamos ou suprimimos do verbo a terminação infinitiva, que é er e ir. E conjugamos como a forma de arriba. Eu comi, tu comiste, ele ou ela comiu, nós outros comimos, vós outros comisteis, e eles ou elas comieron. Mire agora o verbo dormir. Eu dormi, tu dormiste, ele ou ela dormiu, nós outros dormimos, vós outros dormisteis e eles ou elas dormiram. Professora, eu tenho que decorar isso todo? Sim, mas eu não acho que isso seja decorar. Isso é aprender. Se você aprende essa fórmula de conjugação, você saberá conjugar qualquer verbo em pretérito perfeito simples ou pretérito indefinido. Para poder fazer isto, temos que recitar, temos que provar, temos que estar sempre fazendo atividades sobre isso, porque assim você poderá corresponder a esses verbos. Sétimo ano. Vejamos aí que temos a ficha na secretaria da escola. Espero que vocês todos tenham acesso a ela. Fiquem em casa. Nos vemos em breve. E assim que tudo isso acabar, podemos estar juntos outra vez. Hasta luego e os cuideis.